Olá, meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, tudo bem? Estou aqui hoje para compartilhar com vocês uma leitura, um estudo que eu estou fazendo sobre esse herói da fé, Jerônimo Savonarola, certo? Ele foi um precursor, né, na leitura dos heróis da fé. Ele foi um precursor da Grande Reforma entre 1452 e 1498. Tem várias versões do que ele fez, do que ele foi, certo? Na verdade, ele foi um monge, né, um frei da Igreja Católica e foi escolhido por Deus desde criança, pela pesquisa que eu fiz. Dá para entender que desde criança ele orava a Deus e quando ele foi crescendo, ele, né, foi cada vez ficando mais fervoroso nas orações. E teve um certo período que ele ouviu uma pregação de um certo monge e naquele mesmo instante ele decidiu ir para o mosteiro, né? Para se dedicar a Deus, sem nem a permissão da sua família ele foi, né? Então, lá nesse mosteiro, ele ficou uns 7 anos mais ou menos e depois ele voltou para sua cidade, a Florença. Ele foi para a cidade, mora na cidade de Florença, para pregar. Chegou lá, ele não teve muito êxito, ele pregava e muitas pessoas não ouviam, né? Não queriam ouvir as palavras dele a princípio. Né? E antes dele ir para o mosteiro, ele também conseguiu até uma namorada, e a namorada não quis ele porque, por causa do nome da família, não sei o quê. Ele ficou desgostoso de vez com a vida e ficou desgostoso também com as coisas que aconteciam no mundo e ele não podia resolver, né? Ele via os erros, as coisas erradas no mundo, as injustiças sociais, né? Ele via quantas pessoas com riqueza, até mesmo a igreja com riqueza, e as pessoas passando necessidade, né? Ele resolveu ir para o mosteiro. Aí ele passou lá 7 anos, depois ele saiu para pregar, e a princípio ele pregava para os alunos do mosteiro, né? Mas depois ele começou a pregar nas feiras. Quando ele chegou lá em Florença, ele viu a imoralidade, as coisas erradas, né? Ficou surpreso com tanta coisa errada e não aguentou e começou a pregar, né? Para nós, os evangélicos, ele foi um herói, mas tem muitas versões de pensamento sobre ele, né? Como ele não estudou somente o lado religioso, mas ele estudou também filosofia, certo? E ele exerceu outros cargos, que você pesquisando mais você vai ver na frente. Muita gente não entende, né, que ele foi usado por Deus para avivar, né, a igreja. Se ele tivesse feito tudo o que ele fez na Alemanha, ele seria um dos reformistas, né? Ele é até comparado como um precursor porque se ele tivesse feito o que ele fez aqui na Itália, lá na Alemanha, ele seria um dos reformadores, o primeiro reformador. Por quê? Porque ele, na verdade, começou a ser usado por Deus, ele tinha visões, né? Ele tinha visões do reino, dadas por Deus, porque ele orava bastante, né? E depois que ele teve uma certa visão, como se realmente Deus já estivesse vindo para julgar o mundo, ele estava na iminência de Deus descer para julgar o mundo, ele pregava fervorosamente.
Então, quando começou a acontecer isso, as pessoas começaram a ouvir e ver que ele estava falando de verdade, né? Com o coração ardendo, ele falava como um trovão, né? Então ele começou a incomodar muita gente e pessoas às vezes estavam anotando as pregações dele, começou a lotar as igrejas, né? Começou a lotar, lotar, onde ele ia estar lotado. E as pessoas começavam a fazer anotações das coisas que ele falava. E quando pensa que estava anotando, já estava chorando, não conseguia mais anotar. Aí a pessoa anotava. Consegui anotar até aqui, depois não consegui mais. Eu comecei a chorar copiosamente, né? Então tem relatos disso. Então, quando chegou uma certa época de até acenderem uma fogueira de tantas coisas que não faziam parte da santidade de Deus, né? Como pinturas de obras com outros deuses, ou pinturas de pessoas nuas, que nem o Boccaccio, um pintor famoso lá. Pessoas jogavam essas coisas de que não eram sagradas, né? Vamos dizer assim. Pararam de ouvir músicas que não eram sacras, né? Que não eram sagradas, né? De assistir peças. Foi mesmo a revolução que ele fez lá na Florença. Então, isso foi uma questão espiritual, né, que Deus deu autoridade para ele pregar. Mas nos livros históricos, ou em relatos históricos, ele foi um ditador, porque ele exerceu cargos políticos. Eu vi as matérias aqui, até em 2016 comparavam o Moro com ele, porque era como se fosse um religioso exercendo cargos políticos, né? Então, sempre que acontece isso, querem comparar, né? Por conta disso, que ele era um religioso e exerceu cargos políticos. Ele legislou leis, né, como ele era, também tinha estudos filosóficos, essas coisas, mas ele foi levantado por Deus, né? E as pessoas interpretaram de outra forma, que ele virou um ditador, né? Querendo exigir do povo coisas religiosas, né? Mas era o povo que estava querendo, né? Na verdade, ele só estava sendo usado por Deus. E foi feita até essa fogueira, né? Com coisas que não faziam parte da nossa fé em Deus. Mas lembrando que ele era um monge católico, né? Ele nasceu em 1952 e morreu em 1493. Então, na verdade, quando ele morreu por quê? Porque ele foi um mártir. Ele, resumindo aqui a história, ele foi um mártir porque ele morreu por não aceitar a autoridade do Papa. E por isso ele foi considerado herege, foi excomungado. Aí ele não aceitou essa excomungação aí, continuou fazendo as missas lá, pregando, né? E até que veio um decreto de forca para ele e os amigos dele, né? Então, resumindo o que nós podemos aprender com ele, é que se você serve a Deus, realmente, se você vê todos os servos de Deus na história que fizeram a mesma vontade de Deus, o destino é a morte. Porque quando a pessoa se levanta mesmo contra o inferno, a morte é certa, a perseguição é certa, né? Então ele como se levantou contra toda a corrupção naquela cidade, contra tudo aquilo que não agradava a Deus, ele sofreu as consequências, né? Ele foi um mártir. E outra coisa que eu aprendo também é que cada vez que nós estamos mesmo na presença de Deus, começamos a falar do amor de Deus que Ele já nos mandou, né? Não precisa nós fazer muita propaganda, não. As pessoas vêm para ouvir, né? Porque
começou com ninguém na feira pregando, ninguém queria ouvir, mas quando Deus mandou realmente ele, com a unção do Espírito Santo, lotava as reuniões, e o povo era intimado por Deus a mudar de vida, né? Porque mesmo ele só largando chicotada no povo, o povo ia para ouvir, certo? Então, nós podemos tirar mais esses aprendizados aí, né? Ele orava desde criança, né? E quando cresceu, continuou orando mais, se dedicou a Deus, né? Orava cada vez mais. Ele tinha muitos livros a seu dispor, mas ele preferia ler a Bíblia, certo? Era o guia dele a Bíblia. Diz que tem relatos que eu pesquisei aqui, várias histórias que vocês estão vendo aqui, ó. Tem várias pesquisas que eu fiz aqui, não só os heróis da Bíblia, mas eu fiz várias pesquisas e tem umas que diz que ele abria a Bíblia onde que ele queria, encontrar o versículo, sabia muitas partes decoradas. Aqui aquela parte aqui que vou tirar aqui para você ver. Aquela parte que eu disse, chegava a arrancar gemido de penitência do seu auditório. Encontraram-se manuscritos de pessoas que assistiam a sermões de São Bonhorário, tomando apontamentos, nos quais de vez em quando se lê: aqui desfiz-me em lágrimas e foi impossível continuar a escrever, né? Então, meus irmãos, para a Igreja Católica ele foi para os católicos ele não é tido como um bom exemplo, né? Porque ele foi contra o Papa. Aí, pronto, não é mais santo. Mas temos, aqui eu achei interessante, ver se é isso aqui. A festa dele, todo o dia da morte dele tem um evento lá em, deixa eu ver se abre aqui. Então, mas tem um evento lá em Florença para homenagear, né, o seu dia. Porque dizem que foi uma morte injusta, né? Que ele era um homem usado por Deus. Então, se ele fosse mesmo um ditador, como dizem, não tinha um dia em homenagem a ele, né? Aqui, ó. Deixa eu ver se abre aqui, tá meio lento. Ó, tem um dia, o pessoal se veste com a roupa da época e faz a homenagem a ele do lugar que ele foi enforcado. Na história diz que ele nem chegou a ser enforcado, que antes de ele chegar na forca, ele morreu queimado, sufocado. Ó, que é ele pregando na catedral lotada. Aqui era a praça onde ele pregava. E aqui foi a imagem retratando a morte dele, né? E o que nós podemos aprender são essas coisas aí. Quando você realmente se levanta contra o mundo e as coisas erradas, o mundo se levanta contra você. A perseguição vem. Sempre foi assim. Hoje em dia, se fosse se levantar alguém assim como ele, seria também chamado de fanático. Nós somos chamados de fanático por muito menos, né? Pois é isso que aprendi. E fique na paz. Siga o exemplo desse grande homem de Deus. Amém.